Meu nome é Mariana e hoje eu vou contar a minha história. Eu tinha 20 anos quando aconteceu uma reviravolta na minha vida. Eu sempre fui uma garota popular no colégio, tive vários namorados e era amiga de todos. Na faculdade isso não era diferente. Eu ficava com os garotos mais bonitos, sempre era chamada para as melhores festas e parecia que todos faziam questão de estar ao meu lado. Eu tinha uma vida que qualquer garota da minha idade poderia desejar, mas isso iria mudar a qualquer momento. A nossa turma da faculdade era muito fechada, só as pessoas mais populares faziam parte dela, inclusive o Marcelo, o menino mais lindo da sala. Ele era engraçado, inteligente, todas as meninas ficavam em cima dele e eu não era diferente. O Marcelo era o tipo de homem bem mulherengo, ficava com todas as meninas da sala e mesmo sabendo disso, eu também queria ficar com ele. Numa tarde, num bar da faculdade, nós acabamos bebendo um pouco a mais e acabou rolando. Nós ficamos a tarde todas juntos e foi muito bom. Ele me disse que também estava gostando de ficar comigo e acabamos combinando de sair mais vezes. Marcelo e eu éramos da mesma turma, sempre que saíamos, nós acabávamos juntos. E não era bem um namoro, eu também não queria namorar, eu queria curtir com os meus amigos, sair, conhecer pessoas novas, eu não queria me prender a ninguém. E o Marcelo era igual a mim, e por isso que nós nos dávamos tão bem. Nós tínhamos uma química incrível. Todas as vezes que nós saíamos, nós nos divertíamos muito. A nossa turma era muito unida. Todos os finais de semana tínhamos alguma festa ou balada para ir. Naquela época eu pensava que eles sempre estariam do meu lado, mas eu estava muito enganada. Como eu tinha uma vida social muito agitada, eu não me preocupava muito com os estudos e acabava sempre tirando notas ruins na faculdade. Eu não tinha tempo para estudar, fazer trabalhos, eu queria sair, me divertir. Naquele ano eu estava indo pior que nunca e eu achava que eu iria reprovar. Eu estava desesperada, eu precisava de qualquer jeito conseguir bons resultados nas provas finais e nos trabalhos. Só que eu não poderia continuar fazendo trabalho com os meus amigos. Eles estavam indo tão mal quanto eu. Eu acabei me aproximando da Rafaela. Ela não era da minha turma, na verdade, ela não tinha muitos amigos na sala, mas ela sempre tirava notas boas e só ela poderia me ajudar. Conversamos, eu pedi para que ela me ajudasse e ela aceitou na hora. Coitada, ficou achando que só porque ia fazer um trabalho comigo, isso significava que ela estaria na minha turma. E não era bem assim. Na verdade, eu tinha vergonha de ser vista com ela. Eu só queria que ela me ajudasse nas notas. Quanto mais se aproximavam as provas, mais eu encontrava com a Rafaela para estudarmos. Ela me ajudava muito, era super prestativa. E quando eu começava a me cansar, ela me animava. E isso não me deixava desistir nunca. Nós passamos muitas noites estudando, mas estava valendo a pena. As minhas notas estavam melhorando. Numa noite que eu tinha estudado muito, eu fiquei com a vista embaçada. No fim do dia eu já não conseguia enxergar direito. Mas para mim aquilo não era nada demais, deveria ser só cansaço. A minha mãe notou que eu estava estranha, mas eu preferi nem comentar nada. Senão ela ia querer me levar no médico e era tudo que eu menos queria naquela hora. Eu disse para ela que eu só precisava de uma boa noite de sono, mas no fundo eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo. Eu só não podia imaginar o que seria. Mesmo a Rafaela tendo me ajudado bastante, eu não conseguia me relacionar com ela na frente dos meus amigos. Eu tinha vergonha. Imagina só o que eles iam pensar se me visse com ela. E o Marcelo, então, provavelmente ele nem ia querer mais sair comigo.
Todas as vezes que ela se aproximava de mim na faculdade, eu dava um jeito de ignorá-la. Teve um dia que ela veio falar comigo no bar e eu estava com o Marcelo e com todo o meu pessoal. Eu fiquei morrendo de vergonha e acabei humilhando a Rafaela na frente de todo mundo. Eu me senti muito mal por estar fazendo aquilo, mas foi incontrolável. Quando eu vi, eu já estava dizendo para ela não falar comigo, que ela era uma nerd sem amigos, uma coitada. Todos riram muito dela e ela saiu chorando. Eu fiquei com peso na consciência, mas acabei não indo atrás. Mais tarde, quando eu voltei para casa, a minha visão ficou embaçada de novo. Eu não conseguia enxergar direito. As imagens se misturavam diante dos meus olhos. Era uma sensação horrível. Eu não sabia o que fazer. Eu estava com medo de contar para minha mãe e ela ficar preocupada de bobeira. Afinal, na minha cabeça, aquilo não deveria ser nada demais, só cansaço. Eu deitei na minha cama e fiquei um pouco com os olhos fechados para ver se eu me sentia melhor. Mas não adiantou. E todas as vezes que eu voltava a abrir os olhos, parecia que eu enxergava ainda menos. E foi naquele momento que eu comecei a me preocupar. Com o passar das semanas, a minha visão foi ficando cada vez pior. Conforme o dia ia passando, eu enxergava cada vez menos. E o pior é que as pessoas começaram a notar. Na faculdade, eu já não conseguia mais ver o que o professor escrevia. Os meus amigos me pediam para eu ler alguma coisa, mas eu não conseguia. Eu acabava inventando alguma desculpa e mudava de assunto. As pessoas já estavam começando a achar estranho. A Rafaela, que era a única que me ajudava com as matérias das aulas, agora já não falava mais comigo. Até o Marcelo já estava achando estranho, porque eu sempre ia para a aula toda arrumada, maquiada, e agora já não conseguia mais me arrumar direito. O que estava acontecendo comigo? Eu sabia que aquilo não era normal, mas eu não queria que os outros percebessem nada. Em casa, as coisas também não iam nada bem. A minha mãe começou a perceber que eu já não conseguia executar as tarefas normais, como discar um número de telefone ou amarrar um sapato. A minha mãe achou muito estranho ao ver como eu estava perdida para fazer as coisas. Quando ela estava preocupada, me perguntou o que estava acontecendo. Eu não aguentava mais aquela situação e acabei contando para ela que eu não estava enxergando bem, que minha visão estava turva, os meus olhos ardiam e eu não sabia mais o que fazer. No começo eu achava que era cansaço e depois eu percebi que foi ficando cada vez pior. A minha mãe ficou muito preocupada comigo. Na mesma hora ela ligou para o médico para agendar uma consulta. Eu estava com medo de ir ao médico, mas não tive outra saída. Durante a minha consulta com o médico, eu fiquei muito ansiosa. A consulta demorou muito. Ele fez vários exames e, pelo seu tom de voz, parecia preocupado. No fim, ele deu o diagnóstico. Eu estava com um tumor no nervo óptico. É um caso muito raro e não tem cura. Ele disse que em poucas semanas eu estaria completamente cega. Eu fiquei desesperada quando ele me deu a notícia. Não podia ser. Como seria a minha vida sem enxergar? Eu chorava muito. A minha mãe também ficou arrasada. Ela tentava me consolar, mas era impossível. Eu não estava acreditando. A minha vontade era de morrer. Tinha que ter alguma coisa que pudesse ser feita. Eu não podia ficar daquele jeito para sempre. Mas o médico não me deu falsas esperanças. Eu teria que me acostumar com a minha nova realidade.